É 2 mesmo, capítulo 2, versículo 8. A segunda carta é chamada a igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 8. Glória a Deus. Vamos lá. Quem já encontrou, diga amém. Versículo 8 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isso diz o primeiro e o último. Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Versículo de número 9 diz assim: Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza. Daí tem uma informação aqui, entre parênteses: Mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem, do que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação. Quantos dias? De 10 dias. Quantos dias? 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos repetir essa frase? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. 11, para terminar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém. Vamos orar agora. Senhor, fala conosco nesta noite, pela palavra que nós acabamos de ler. Abençoe aqueles que estão assistindo esse culto, que de igual forma, de igual maneira, também sejam abençoados e tocados por esta palavra, Senhor. Venha nos abençoar, Pai. Nós precisamos ouvir Tua voz. Nós te damos graça em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte, glória a Deus. Amém. Acabamos de ler Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 até o 11. Nós estamos falando uma série de mensagens falando sobre as 7 igrejas da Ásia, ou as 7 igrejas de Apocalipse, como você quiser chamar. E essa é a segunda carta que foi escrita por João. E essa carta, ela foi direcionada, ela teve como remetente uma igreja que ficava numa cidade chamada Esmirna. E essa cidade chamada Esmirna, ela era uma cidade extremamente rica. Era uma cidade que ela tinha, na época de João, era uma cidade que ela tinha um desenvolvimento comercial muito grande. Existem cidades que elas são pequenas, mas comercialmente elas são ricas, são poderosas. Esses dias uma pessoa chegou para mim e perguntou: Pastor, de qual país que teu pai é? Eu não sei se tu sabe, mas meu pai não é brasileiro, meu pai ele é estrangeiro, por isso que ele tem um sotaque, né? Ele não é charme não, é sotaque mesmo. E meu pai, ele é do Panamá. E muitas pessoas não conhecem o Panamá, ou nunca ouviram falar do Panamá, mas o Panamá é um país pequeno, bem pequenininho. Me fugiu agora o número de habitantes, mas é um país pequeno. Mas é um país que tem um porto, um canal, melhor dizendo, que é conhecido mundialmente como Canal do Panamá. Então, para você ir de um lado para o outro do planeta, você não precisa contornar até lá embaixo na América do Sul e pegar toda a volta, porque no Panamá ele é cortado, você consegue atravessar ele no meio. Então imagine só, depois que construíram esse canal, o quanto que economizaram.
Porque ao invés de dar a volta até lá embaixo, lá no Uruguai, depois subir lá para o outro lado, lá para o Chile, atravessar o país, o continente, você corta pelo Panamá. É um caminho que você passa. Então é um país que, apesar de ser pequeno, ele é rico, riquíssimo. É uma espécie de uma Dubai da América, de tão rico que é, mais próximo. Mas é por quê? Porque tem todo esse comércio, tem tudo isso em volta do canal. Queridos, Esmina é uma cidade muito rica, próspera. Mas a igreja que João escreve, era uma igreja que, apesar de estar num lugar rico, ela era pobre. Ela não era poderosa. Então era um contraste, né? Era uma igreja, a igreja de Esmina, era uma igreja que ela sofria muito. Era uma igreja que, se eu fosse colocar um adjetivo para ela, eu diria igreja perseguida. Quem entendeu, diga amém. Igreja perseguida. Era rica, numa cidade rica, ela estava numa cidade, digamos, boa para se desenvolver, mas ela sofria por estar naquela cidade. Tente imaginar uma igreja em São Paulo, em um bairro nobre, uma igreja de um bairro nobre, mas ter dificuldade financeira. É isso. Nós somos de uma igreja de um bairro simples. Brasilândia é um bairro simples, né? É considerado bairro nobre, né? E nós vivemos, e aqui nós desenvolvemos a nossa igreja e os trabalhos da igreja de uma forma extremamente satisfatória. Porque apesar de nós estarmos num bairro simples, Deus tem abençoado esse lugar. Concorda, irmãos? Quem concorda, diga amém. Deus tem abençoado. A gente conseguiu comprar prédio, fazer trabalho de evangelismo, e por aí vai. Esmina era uma cidade grande, poderosa, digamos assim, mas a igreja era pequena. É igual você imaginar uma igreja num bairro nobre em São Paulo, vamos lá, Alphaville, Higienópolis, Morumbi, sei lá, em um bairro desses, e essa igreja ser pequena, perseguida, pressionada. Assim era a igreja de Esmina. E eles receberam uma carta. E essa carta que eles receberam, ela tem uma característica bem interessante. Porque são 7 cartas. E dessas 7 cartas, semana passada eu falei da igreja de Filadélfia. E a igreja de Filadélfia não teve nenhuma crítica. Jesus não criticou Filadélfia. A igreja de Esmina, você percebeu na leitura que eu fiz com vocês? Não tem nenhuma crítica. Ela não foi criticada. Quem entendeu, diga amém. Não teve nenhuma crítica aqui. Jesus não criticou. Jesus elogiou esta igreja. E esta igreja, Jesus elogiou da seguinte forma: vocês têm uma característica bem interessante. Vocês suportam passar por dificuldades. Vocês suportam passar por tentações. Vocês suportam passar por situações difíceis. Essa característica, ela é interessante. A capacidade de resistência, a capacidade de ser provado, a capacidade de passar por provações. Não adianta ser bonito, não adianta você ter um recipiente bonito, uma vasilha bonita. Não adianta você ter uma vasilha bonita, pode colocar no forno? Não, se colocar no forno estraga. Pode pôr no micro-ondas? Se pôr no micro-ondas estraga. Não adianta então. Não adianta ter a beleza, não adianta ter a ostentação, se não tem a utilidade. Esta igreja era uma igreja simples, mas era uma igreja que suportava passar por dificuldades. E essa característica, queridos, eu não quero falar das características de Esmina apenas, eu quero falar de mim e de você, porque essa palavra tem a ver comigo e com você. Quem entendeu, diga amém. Isso aqui tem a ver conosco.
Essa palavra tem a ver com a nossa capacidade. Essa palavra tem a ver comigo, com os obreiros desta igreja, com os pastores desta igreja. Essa palavra tem a ver com quem está me assistindo agora, ou vai assistir depois na TV, ou pelo YouTube. Essa palavra tem a ver conosco. Qual é a nossa capacidade? Até que ponto nós suportamos? Até que ponto nós suportamos, por exemplo, ser perseguidos? Até que ponto nós suportamos passar por calúnias? Até que ponto nós suportamos passar por adversidades, por tribulações na vida? Até que ponto? Até que ponto nós resistimos passar por problemas? A igreja de Esmina, ela tinha essa característica: não era das maiores, não era poderosa, não era rica, mas era uma igreja que era fiel a Deus. E eu quero dizer uma palavra de Deus para você nessa noite, aleluia. O Senhor está à procura de homens e de mulheres que consigam suportar a luta, que consigam suportar a adversidade, que consigam suportar os problemas da vida e ainda assim permanecem agradecendo, louvando e exaltando o nome do Senhor. Pode acontecer o que for, pode vir a adversidade que for, nós permanecemos fiéis ao Senhor, porque Ele tem sustentado a nossa vida. Será que você pode aplaudir e exaltar o nome de Deus nessa noite? Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Glória a Deus! Então Esmina era assim, queridos. Olha que igreja bonita. Olha que igreja bonita. Olha que característica bonita que nós encontramos nesta igreja. De todas que eu preguei, olha como Esmina era uma igreja bonita. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Vamos lá. Vamos no texto, versículo 8, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmina escreve, diz o primeiro e o último. Aqui está dizendo o quê? Quem está mandando a carta? Jesus. Ele é o primeiro e o último. Jesus foi aquele que foi morto e reviveu. Posso ouvir um amém, queridos? Então, a primeira coisa, João fala de Jesus. Jesus é o primeiro e o último. Ele é o princípio de tudo. Ele criou todas as coisas. Tudo existe porque Ele criou. Posso ouvir um amém, queridos? Tudo que eu preciso, que você precisa, só existe porque Ele criou. Ele morreu. Aqui fala que Ele morreu, mas Ele cumpriu o propósito dele. Ele morreu e Ele reviveu. João está dizendo, aquele que está escrevendo essa carta, aquele que está enviando essa carta, ele morreu, mas ele reviveu. Ele cumpriu uma missão. Ele veio com uma missão. Você já parou para pensar que nós temos uma missão? Você já parou para pensar que você tem um chamado de Deus na tua vida? Você pode falar isso para alguém e falar assim: você tem um chamado de Deus na tua vida. Já parou para pensar? Já parou para pensar, queridos, que nós somos a igreja de Cristo? E que da mesma forma Esmina tinha um propósito, tinha um chamado. Nós também aqui temos um chamado de Deus. E sabe qual é o problema? É que às vezes nós queremos deixar o chamado, nós queremos deixar de fazer, nós queremos deixar de fazer aquilo que Deus nos chamou, por causa das tribulações, por causa dos problemas, por causa das perseguições, ou por causa das afrontas. Mas se o Senhor te chamou, permaneça fazendo, aleluia, porque Ele vai te honrar naquilo que Ele te chamou. Quantos podem aplaudir e exaltar a Deus por isso? Aleluia! Amém? Daí vem o versículo 9, pega aí a sua Bíblia, olha o que diz o versículo 9: eu sei as tuas obras. O Senhor conhece as nossas obras. Quem entendeu, diga amém. Conhece as minhas obras, as tuas obras. Pastor, mas eu não tenho obra nenhuma, não tenho feito nada. Então peraí, será que não está na hora da gente fazer mais? Eu tenho feito só o que me pedem. A Bíblia diz que se nós fazemos apenas aquilo que é pedido para nós, a Bíblia fala que nós devemos nos considerar, sabe o quê? Se você conhece a Bíblia, você sabe: servos inúteis. Se você só faz o que eu peço, o que alguém pede, servo inútil, diz a Bíblia. Olha só. Então, a palavra foi essa: eu conheço as suas obras, sei o que você tem feito.
Sei que às vezes está cansado, mas ainda assim você faz. Sei que às vezes você está aí sobrecarregado, mas ainda assim você vai lá e mesmo que se arrastando, você faz. Eu tenho visto as tuas obras. Tem vezes que eu chego para o evangelismo, né, Vini? Tão cansado. Eu chego de Mailica, às vezes, da chácara de sexta-feira, só o pó, como dizem. Eu olho para o Vini assim, o Vini também está com a cara de cansado, e ficam os dois cansados, um olhando para a cara do outro. E aí, Vini, e aí, pastor, vamos lá. É um motivando o outro com a nossa pouca força. Mas vamos lá, né, Vini? A gente faz. Quem entendeu, diga amém. Vamos fazer, vamos lá. Deus tem visto as nossas obras. Pastor, não tenho feito nada. Então é para você essa palavra também. Comece a fazer a partir de hoje. Quem entendeu, diga amém. Sem as tuas obras, sem a tua tribulação, versículo de número 9. Sem as obras e sem a tribulação que você passa. Como isso tranquiliza o meu coração? Saber que Deus sabe o que eu estou passando. Deus sabe exatamente o que você está passando. Tribulação, que nós passamos diversas formas. Às vezes a tribulação é na própria casa onde nós moramos. Às vezes o adversário usa filho, às vezes usa o esposo, usa a esposa para ser tribulação na nossa vida. Às vezes a tribulação é onde trabalha, que deveria ser um lugar tranquilo, porque é lá onde você vai ter que trabalhar, passar várias horas do dia. Às vezes o diabo usa pessoas lá dentro do seu trabalho como tribulação na tua vida. Às vezes até na igreja nós passamos por tribulação. Não, na igreja não pode, né, pastor? Mas acontece, não deveria. Então, Jesus falou: eu sei as tuas obras. 2, eu sei as tribulações que você tem passado. Eu quero tranquilizar o teu coração nessa noite e te dizer que Jesus conhece as tribulações da tua vida. Ele sabe talvez a tribulação financeira que você está passando, aleluia. Ele sabe a tribulação que você está passando às vezes lá na tua casa. Ele sabe a tribulação na tua saúde. Ele sabe a tribulação que você passa, aleluia, lá onde você trabalha todos os dias. Ele sabe das tuas tribulações e Ele vai te honrar nessa tribulação. Diz o Senhor para você nessa noite. Quantos podem aplaudir a Ele por isso? Aleluia! Sei tua tribulação, sei da tua pobreza, eu sei os perrecos que você passa aí. Eu sei que às vezes está contando moeda. Eu sei que às vezes você queria ter lá para comprar e não tem. Pobreza. Eu sei das condições financeiras que você tem. Não sou muito ligado a dinheiro não, mas já teve vários momentos que eu falei: ô Senhor, eu queria ser rico agora. Se eu fosse rico, ia fazer um negócio aqui. Quem já teve essa vontade? Diga amém. Pastor, eu queria ser rico. Jogar na telecena, jogar no jogo do bicho, jogar na Mega Sena, vou jogar, sei lá, vou postar no bar, vigia, em nome de Jesus. Mas Deus pode enriquecer quem Ele quiser. Quem concorda, diga amém. Deus pode. E Deus falou: eu sei da tua pobreza, da tua condição. Conheço aqueles que blasfemam, os que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Conheço aqueles que são hipócritas, que são falsos, que são mentirosos. E é difícil lidar com um certo tipo de gente, irmãos, que se diz ser algo e não é. Não é difícil. Às vezes tem que engolir algumas situações, tem que ter estômago para algumas coisas. E Deus falou para eles: olha, eu sei, tem uns aí que estão dizendo que são judeus, mas não tem nada de servo de Deus não. Dizem que servem a Deus, mas são do diabo, são da sinagoga de Satanás. Isso é forte, queridos. Às vezes nós estamos cercados de pessoas que dizem ser amigas e não são.
está conosco, mas não estão conosco. Isso é muito triste. Até nisso essa igreja estava passando. Daí, como em todas as outras cartas, aconteceu um abraço de Deus. Eu quero dizer que Deus vai te abraçar nessa noite. Você pode dizer amém, queridos? Deus, Ele vai te abraçar nessa noite. Ele vai te dar um abraço, um acalento. Você será abraçado por Deus nessa noite. Você pode aplaudir a Deus de forma gloriosa. Aleluia! Daí vem assim: eu sei que está passando, eu sei que está acontecendo, mas deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Daí vem a palavra profética. Olha o que Deus falou para eles. Versículo 10: nada temas das coisas que hás de padecer. Não fica preocupado com amanhã. Quem entendeu, diga amém. Às vezes a gente fica, eu pelo menos, pilhado pensando em amanhã. Meu problema não é a depressão. Meu problema às vezes é a ansiedade. E a ansiedade é pecado, irmãos. Não andeis ansiosos acerca de coisa alguma. Vocês valem mais do que os pássaros. Eu alimento os pássaros. Vocês estão preocupados? Os lírios, eu que visto os lírios. Vocês estão preocupados? Nem Salomão se vestiu igual um lírio. Então Deus falou com eles: não fica preocupado com aquilo que vai acontecer, porque nosso dia de amanhã já está nas mãos de Deus. Quem entendeu, diga amém. A tua segunda-feira já está nas mãos de Deus. Pode levantar a mão para o céu. Aleluia. O teu mês de abril, que nem chegou ainda, pastor, mas o teu mês de abril, ele já está nas mãos de Deus. O teu mês de maio, o teu mês de julho, o teu mês de setembro, o teu mês de dezembro, a tua vida, ela já está nas mãos de Deus. Por isso não se preocupe, o Senhor está contigo para te dar vitória. Quantos podem aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. E falou exatamente isso: não temas. Ele falou mais, tem mais aqui, ó, vamos lá. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. O diabo vai colocar alguns de vós na prisão. Quem entendeu, diga amém. Amém. Ué, pastor, mas para quê? Está aqui, ó. Para que sejais, o que diz na sua Bíblia? Tentados. Não, está fraco. Para que sejais tentados. Dá para pegar alguns aí, vai pôr na prisão, serão tentados. E vocês terão uma tribulação. Vocês vão passar por uma tribulação. Não tem como fugir disso aqui, pastor? Não tem como, irmãos. Nós vamos passar por tribulações. Posso dizer amém? Amém? Mas eu não quero, não é opcional. Jesus falou isso no Sermão da Montanha: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Só que a boa notícia está aqui, ó. Vocês terão uma tribulação. Quantos dias aí? 10 dias. Sabe o que eu descobri? Olha aqui para mim que eu vou te contar uma coisa que eu descobri. Primeiro, todos nós passamos por tribulações. Não é opcional. Ah, mas eu não estou no pecado. Não importa. Tem gente que está na bênção e passa por tribulação. Tem algum exemplo na Bíblia? Tem. Jó. Tribulação não é sinal que Deus está te reprovando. Tribulação faz parte. É um processo. A boa notícia é que essa tribulação ela ia durar quantos dias? Está fraco. Quantos dias? 10 dias. Sabe o que Jesus falou? Que a tribulação que nós passamos, ela tem prazo de validade. Glória a Deus. Que quando você chegar no 5º dia, você já estará na metade dela. Que quando você chegar lá no 7º dia, ou no 8º dia, você já estará quase no final. Que quando
você chegar no 9º dia, você já estará na véspera do encerramento dela. E quando você chegar no 10º dia, vai ser o último dia da tua tribulação, e você vai cantar o hino da vitória depois disso. Sabe o que eu entendi, queridos? Que a nossa luta, ela existe, ela é real, ela é verdadeira, mas ela tem começo, ela tem meio e ela chega no fim. Vou repetir: ela tem começo, ela tem meio e ela chega no fim. A tua luta pode ser que está no meio ou no começo, mas ela vai chegar no fim e você vai cantar o hino da vitória. Diz o Senhor para você nessa noite. Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Aleluia! Sabe o que me conforta, queridos? Sabe o que me traz paz aqui dentro? É saber que a minha luta vai passar. Vamos falar isso, diga para o seu irmão do lado, cutuca ele assim, fala assim: a tua luta vai passar. Não tem ninguém, pastor, fala para você mesmo então: a minha luta vai passar. Aleluia, a tua luta vai passar, queridos. Essa luta agora vai passar. Estou doente, pastor, vai passar essa luta. Estou numa prova, estou aqui difícil, estou sem nada. Tua luta vai passar. Estou numa afronta, pastor, estou numa guerra aqui. Vai passar. Fica em paz. Posso ouvir um amém, queridos? Daí Jesus falou: fique em paz, porque essa luta vai durar 10 dias, daqui a pouco passa. Quando chegar no 11º dia, você já vai estar com a tua vitória nas mãos. Glória a Deus. Então, eu não posso parar, porque essa luta está passando. Luta é passageira. Eu quero parar de fazer, pastor, porque eu estou numa luta. Não para não. Você já está um dia a menos. Cada dia que passa é um dia a menos na luta. Você não está mais distante, você está mais perto do fim. Não está mais perto a 1h da tarde, porque 1h da tarde já passou. Está mais perto de chegar meia-noite. Não está mais perto de você começar a luta, está mais perto de você terminar a sua luta. Por isso, respira hoje. Eu sei que está difícil, mas respira hoje, continua mais um pouquinho e a tua vitória vai chegar. Diz o Senhor para você: levanta a tua mão e adora e aplauda a Ele por isso. Aleluia! Que texto maravilhoso, irmãos. Aleluia! Daí encerra dizendo assim: olha, aqui tem promessa. Olha como encerra dizendo: ser fiel até a morte. Seja fiel até a morte. Vai até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Não para no meio do caminho, vai até o fim. Não seja fiel quando está tudo bem. Casamento é assim, queridos. Eu não posso ser fiel enquanto está tudo bem, e quando vem um aperto, quando vem doença, eu preciso continuar sendo fiel. Meu relacionamento com Deus, eu vou ser fiel a Deus enquanto Deus está só me livrando de passar por luta. Não! Seja fiel a Deus em todo o tempo. Glória a Deus. Deus falou com aquela igreja: seja fiel, vai até a morte se precisar. Precisa morrer, morre, mas lá você vai receber a coroa da vida. Que coisa maravilhosa é saber que minha luta vai passar, e é saber que se eu sou fiel a Deus, vai chegar um dia, eu posso morrer, queridos, mas Ele vai me honrar. A coroa significa a honra de Deus. A honra de Deus, ela chegará na tua vida, ela está chegando na tua vida, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir e exaltar ao nome de Deus nessa noite? Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus bem alto? Aleluia! Seja fiel até a morte, vai até o fim. Não negue Jesus, não volte para trás, não, independente das circunstâncias. Está tudo difícil, pastor, continua fazendo. Eu não tenho motivação para fazer, continue fazendo. Eu estou cansado, faça cansado. Estou na perseguição, faça mesmo sendo perseguido, e o Senhor vai te honrar. Posso ouvir um amém, queridos? Olha como encerra aqui, isso aqui é forte demais. Versículo 11:
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito maiúsculo, o Espírito de Deus, diz às igrejas. Daí